Saudações família, estamos aqui na barragem do Quando com o nosso pastor presidente, trazendo aqui algumas curiosidades relativamente àquilo que é a Igreja Siló. A Igreja Siló foi fundada em 13 a 16 de janeiro de 2005 e que a visão se implementou um ano depois. E hoje, dentro desse programa, nós vamos revelar a origem, como veio a surgir. Estou aqui com o presidente, o fundador da Igreja Siló. Pastor, muito boa tarde. Eu gostaria que o pastor fizesse uma apresentação para quem nos acompanha neste exato momento. Muito boa tarde. Muito boa tarde, graça e paz. Que estão aqui conosco e também que estão nos acompanhar. Eu sou o irmão, meu nome é Matondo Emanuel. Sou casado com a minha querida, maravilhosa esposa, Zeferina Emanuel. Com quem temos os nossos filhos, que saíram da nossa entranha. São 5 filhos, os quais 3 meninas e 2 rapazes. Então, estamos aqui para responder algumas dessas curiosidades. Muito obrigado. E pretendemos saber quando é que o pastor casou, que ano, e há quanto tempo o pastor está casado? Graça e paz, eu começo ainda a atribuir esta honra da fundação da igreja, não é para mim, porque eu não sou fundador da igreja, sou Cristo que fundou a sua igreja. Ele disse que edificarei a minha igreja sobre essa pedra e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas também não está errado. Quando fala de fundador, portanto, queremos dizer que foi apenas o instrumento que Cristo usou para dar o início à sua igreja que começou no coração de Deus. A Igreja Evangélica Pentecostal Siló. O vosso irmão, Matondo Emanuel, esse é meu nome, o filho de pai Pedro Zolela e Rosa Diaungudi, ambos de memória, natural da província de Zaire, município de Quimba, portanto, um dos municípios de Quimba, em Mbanza Congo, para as pessoas terem uma ideia mais ou menos, capital da província do Zaire, que é Mbanza Congo, mais um bocadinho, cerca de 15 quilômetros, está aí o nosso município, Quimba, então comuna de Serra da Canda, aldeia dos nossos pais, meus pais, é no Tade, cadeira da mãe, é no Quiluzolo, que nós chamamos de Madimba. Então, nós saímos de lá. Então, eu sou casado com a Zeferina Emanuel. Uma coisa que a dificuldade que nós temos é memorizar aqui as datas, que essa é a dificuldade que nós temos. Mas me lembro que, nesse momento, temos 28 anos de casados. 28 anos de casados, tal como eu fiz referência, sou pai de 5 filhos e também, nesse preciso momento, tenho já 2 netos. Então, praticamente, esta é a minha apresentação. Posso prosseguir? O pastor, o local de casamento, onde é que o pastor casou? Exatamente. É uma história longa. Eu vim do norte, de Luanda. Eu me desloquei para a província da Huila, exatamente no Lubango, onde que encontrei a minha largueza. Zeferina Emanuel, tanto somos casados lá mesmo no Lubango, onde também atualmente eu resido. Amém. Pastor, só uma curiosidade. Todos os filhos do pastor são convertidos? Graças a Deus, não fui eu que converti, mas podemos dizer que são convertidos. E dou graças a Deus, porque esta foi a minha oração, a aliança que eu fiz com Deus. Quando me encontrei com Zeferina Emanuel, nos casamos, eu disse que, Senhor, tal como Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, nesse momento, eles próprios, na sua idade, no seu tempo próprio, foram se entregando, cada um, a Cristo. Deu um pouco de trabalho, mas graças a Deus, Deus, de reconhecimento, de lembrança, se lembrou da sua palavra que diz que crê no Senhor Jesus, será salvo tua família. Então, graças a Deus, minha família está convertida. Desde os irmãos, os filhos, os sobrinhos.
Então, têm uma família cristã. Amém, amém. Glória a Deus. É de louvar a Deus. É lindo ter uma família convertida. É a maior bênção que temos nessa terra. Amém, amém. Glória a Deus. Pastor, o pastor é do Zaire. E os pais do pastor? Ok, eu sou da província do Zaire. Meus pais também, biológicos, são da província do Zaire. Ok. E o nível acadêmico? O pastor conseguiu se formar? Graças a Deus. Saí de Luanda, me formei, entrei no ICED, na especialidade de matemática. Então, quando meu pai faleceu, não tinha possibilidade, não tinha ninguém para poder me sustentar. Vivia no Cacoaco, Ecocampo. Tinha que sair do Ecocampo para ir até aqui na X, de autocarro. Então, mesmo assim, de autocarro tinha muita dificuldade. Quem vivia no Lubango foi meu irmão, agora é pastor, Pedro Zolela Júnior, que também estava no mundo. Então, tive a necessidade de, quando eu me converti em Luanda, né, primeiro que eu recebi Cristo como Senhor Salvador na igreja Assembleia de Deus Pentecostal, em Luanda, Simangol, onde comecei a marcar os meus passos. Fui batizado lá na praia de Cacoaco. Então, a partir dali, surgiu a necessidade de ir para Lubango, tanto estar mais próximo do meu irmão, que estava perdido, estava no mundo. Então, aí também aproveitar e estudar. Então, pedi a transferência, fiz o primeiro ano no ICE de Luanda e fui transferido para Lubango, onde dei a continuação dos meus estudos no ICE de Lubango. Então, onde me licenciei na ciência da educação, especificamente no curso de matemática. Então, sou licenciado do ICED, sou profissional. Portanto, tenho a qualificação superior profissional no departamento ou no curso de matemática. E neste momento o pastor exerce essa função, até aqui é pastor, até aqui é professor? Sim. Então, eu fiz essa especialidade de professor. Bom, posso dizer que eu exercei esta função e continuo a exercer, em que sentido? Porque eu sou professor reformado já há 2 anos, já formei muitos alunos, uns estão deputados, outros ministros, enfim, até uns não consigo me lembrar deles, mas às vezes eles se lembram de mim. Mas professor Matondo, estás aí, quem você até? Então, daí trabalhei, então me reformei, mas continuo a contribuir para esse país. Eu sou professor agora, colaborador do Instituto Superior Politécnico do Lubango, ISP, onde sou professor de metodologia do ensino de matemática, professor de práticas pedagógicas e de matemática. Continuo a exercer a função de professor. É lindo ser professor. Sim. E foi que ano que o pastor passou a exercer esse cargo de docente? Se está a falar que já estou na reforma, quer dizer que eu já tenho mais de 35 anos de serviço. Não me lembro, mas está aqui em 1986. 1986, que entrei na educação. Então, o ano passado ou antepassado, então tinha completado já os 35 anos de serviço. Sim. Gostaria de ser professor também. É lindo trabalho, uma linda profissão. Ensinar. E sobre a curiosidade da igreja, pastor? Estamos aqui quase que... O pastor deu só alguns slides relativamente àquilo que é a origem da igreja. O pastor veio da Assembleia de Deus Pentecostal. E qual era o pastor da igreja? Bem, esta parte que é o mistério, podemos dizer, é o mistério, que é um pouco difícil entender o nosso percurso, a nossa caminhada aqui na Terra. Eu me converti na Igreja Assembleia de Deus Pentecostal, em Simangol, que vivia na casa do meu primo. Mas uma curiosidade é que até o pastor não me conhece. Não me conhece aquele meu pastor. Quem nos enquadraram no Senhor são os cooperadores. Portanto, a Assembleia de Deus Pentecostal tem, para além dos ministros, tem os cooperadores. Então, eu, quando me converti, comecei a exercitar minha vida cristã na intercessão e na equipa de ganhador de almas. Vigília, evangelização e tudo mais.
Mas Deus começou a me mostrar coisas. E eu falava aos meus líderes. Um dia eu sonhei que me encontrei agora no Lubango. Vi as montanhas, eu não conhecia Lubango, mas vi as montanhas de Lubango. Outro sonho que eu tive, vi que estava numa cadeia. E na cadeia tinha muitos, mas uma multidão de jovens. E apareceu alguém que me chamou. Disse que sai você dessa cadeia. Salta o muro. Salta o muro. Então vai anunciar a outros jovens também o caminho para o seu escape. Eu saí, pulei o muro. Então fui abrir outra porta da prisão e deixei sair muitos jovens. E não sei isso como que aconteceu, depois surgiu a necessidade de eu me transferir para Lubango. E ali, quando cheguei no Lubango, comecei a estudar. Desculpa só, esse sonho aconteceu em 2005? Será que é o sonho que está registrado na visão da igreja? Não é 2005, isso muito antes, porque era muito jovem quando estava em Luanda. Depois da minha conversão, então eu vim no Lubango só no sentido de vir estudar, especificamente para estudar. Mas esse sonho que eu acabei de contar aqui, são aquelas coisas que Deus começou a me revelar nos sonhos. E pronto, eu também não entendia. Eu explicava aos meus líderes que me enquadravam, e um deles disse que, olha, Deus está te chamar. Deus está te chamar, você vai ser grande servo de Deus. Mas não sabia essa chamada como é que é. E depois, então, anos depois, por incapacidade financeira para continuar com os estudos em Luanda, então vim para Lubango. Quando cheguei no Lubango, quando comecei a estudar, então, nos primeiros momentos começou a frequentar a Igreja União. Igreja União. E depois, mais tarde, fui convidado para uma igreja pentecostal. O nome da igreja pentecostal é a Igreja Monte Carmelo, onde comecei a servir. Não era ninguém, então comecei a servir. Dali, então, a igreja, recebemos um pastor Shekinah, que vinha do Congo. Então, nós lhe recebemos na nossa casa, porque meu irmão Pedro Zolila Júnior vivia no apartamento, nós começamos a viver lá. Então, nós tínhamos espaço. Recebemos esse pastor na nossa casa, onde fazia o retiro, e ali veio a profecia. Contou com o meu pastor lá daquela igreja, Monte Carmelo, Cristiano Mbungo, evangelista Cristiano Mbungo, já é falecido, disse que, olha, esse rapaz jovem, segura ele, porque ele tem chamado. Bom, eu assustei e pronto. Ali comecei a servir a Deus. Então, outro dia, veio na nossa casa, quando ele estava fazendo oração, saiu, e ele disse, apontou também no meu irmão, pastor Pedro, na altura, disse que esse também Deus lhe chamou. E a partir dali, começamos a servir, mas praticamente aquela igreja foi só uma passagem. Foi como escada. Foi exatamente, foi como uma escada, porque não tinha nenhuma visão. Porque aqueles meus pastores, a visão dele era para passar, ir para a África do Sul, para emigrar na Europa. Então começaram uma célula e se tornou uma igreja, e ali as pessoas começaram a vir, mas como vinha três pastores, e a luta começou. Mas aquele servo de Deus, Cristiano Mbungo, ele estava para ir nas Lundas. Por causa das perseguições lá, ele me chamou que antes de ir para Lunda, Deus me disse para te consagrar como pastor. Eu tenho que ir. Há uma igreja que não aceitavam, não tinha se registrado durante 10 anos, não é? 10 anos, uma consagração do ministro de Deus. Então, um dia, ele disse que, olha, eu tenho que viajar. E Deus me falou, se eu não te consagrar, onde irei, não terei sucesso. Eu disse que, para esse mambo aí, a igreja de pastor, eu não quero me meter. Eu estou a preparar uma viagem para o Cuito, porque lá no Cuito temos a nossa família, tanto o irmão do meu pai, tem lá uma família, onde também o pastor Pedro cresceu. O Cuito Bié, sim, daqui bem próximo. Então, estava a preparar uma viagem naquela altura, já estava a trabalhar na educação, preparei. O meu salário, subsídio 13º para ir. Então, quando ele apareceu, disse que não vai, porque Deus me falou para poder te consagrar. Amém. Pronto, disse que está bem, vou. Deus me convenceu, então houve aquela consagração, e a única consagração da igreja.
a consagração como pastor. Fui consagrado como pastor e depois ele viajou. Quando ele viajou lá, então, anos depois, então faleceu também. Portanto, meu pai espiritual, Cristiano Mbungo, consagrou-me e quando ele viajou, ele faleceu. Mas antes de falecer, saiu das Lundas, veio em Luanda, ele disse que, olha, filho, eu estou a organizar uma cruzada grande que vai se passar na Cidadela. E você vai ser um dos oradores lá em Luanda, se prepara. Mas, afinal de contas, estava a profetizar sobre a cruzada, que é a sua morte. Dia depois, então, ele faleceu. Fomos lá para assistir o seu funeral e voltei. Então, mas antes, tal como eu disse, na igreja onde nós estávamos havia muitas lutas. As pessoas saíram da igreja. Você sabe que a ovelha não gosta de confusão. A ovelha é uma pessoa, é um animal de paz. E eu buscava Deus nas montanhas. Buscava Deus na oração. E quando eu buscava Deus, Deus me deu esta visão. Me deu esta visão. E quando ele faleceu, a igreja também onde nós estávamos, até hoje, desapareceu. Ou seja, não avançou, ficou destruída. Já não tem mais nada ali. Até o pastor não se sabe o seu paradeiro. O pastor que me consagrou já é falecido. Não, o pastor da mesma igreja do Lubango. Os outros pastores andam também dispersos. Não se sabe o paradeiro. Tem o paradeiro, um está aí em Lubango, mas praticamente já não tem ministério. Outro foi no quer dizer, ficaram dispersos. Por isso que quando não havendo visão, o povo perece. Então naquela coisa de buscar a Deus, porque o meu pastor disse que você vai ficar aqui para ser o pastor das ovelhas. E a igreja me amava muito. Eles diziam assim, esse é o nosso pastor, esse é o nosso pastor. Então buscava a Deus, tinha muita compaixão das almas. E quando eu fui buscando a Deus, e Deus disse que eu estou te mandando um povo que você não conhece. Mostrou a visão. Eu pensava que fosse naquela igreja. Mas Deus está me mostrando outro povo. Mais tarde, a igreja ficou destruída, não tinha mais ninguém. Até hoje, só tem paredes. Só paredes. E mesmo assim, eu recebi esta visão, mas eu não compreendia. Eu pensava que é lá. E eu ia até no caminho, Deus continuou a me falar, vai, faça a minha obra, cuida das minhas ovelhas. E a voz vinha, dizia sempre que, Emanuel, tu me amas, cuida das minhas ovelhas. Tu me amas, cuida das minhas ovelhas. Eu disse que para não. Tá bem, Senhor, eu vou cuidar das tuas ovelhas, mas eu vou trabalhar, vou conseguir dinheiro, vou construir uma igreja, vou comprar os instrumentos, só assim que vou chamar as pessoas para vir frequentar. E Deus me disse, não assim as coisas de Deus. Minhas coisas não andam assim. Vai com a força que você tem. Isso começou a me complicar. Dali, eu disse, mas qual é a força que eu tenho? A força que eu tenho é minha família. A minha força é meu salário. A força é minha casa. E assim que eu comecei a visão, na minha casa, e a minha família me apoiou. Oferecemos as cadeiras, nossa casa, tudo para Deus. E as coisas começaram a caminhar. Eu só preciso entender, pastor, como é que foi? Porque existe sonhos, existem visões. O pastor viu visivelmente, ou como é que foi no monte, como é que aconteceu? Eu só preciso entender essa parte, porque às vezes nós ouvimos o pastor Antônio Emanuel teve visão, as pessoas não têm uma ideia de como é que foi a visão. O pastor pode só aqui detalhar um pouco como é que foi lá no monte, como é que o pastor viu, como é que o pastor recebeu essa visão, para termos uma ideia mínima de como é que é. Muito obrigado, irmão. Quando comecei a sentir aquele chamado de buscar a Deus através da oração, para ter pelo menos uma direção, o que é que eu poderia fazer. Primeira vez eu fui buscar a Deus. Deus fala de uma maneira, de uma outra. Deus fala através da visão, Deus fala sobre os sonhos, Deus fala também através da meditação da sua palavra, né? Porque quando nós oramos a Deus, e Deus, Ele abre nosso entendimento e Ele sela a sua instrução.
E essa instrução que vem, então, Deus usa nossos 5 sentidos. Deus nos dá mente para começar a entender, você ouvir mesmo. Tipo, alguém que está te ensinando, está te falar, isso está a vir até no coração. Está a tocar o coração, você sente, está a tremer mesmo. Você está a ver que não, eu estou a ver coisas com alguns sinais que os 5 sentidos você sente, você olha e, enfim, é um pouco difícil de explicar. Mas na oração, você está a orar, depois do tempo de repouso, você está a sentir, alguém está a te falar. E na medida que foi falando comigo, eu fui escrevendo. Mas não só no monte. Eu comecei a escrever a visão. Quando eu fui buscar a Deus, Deus me deu a convicção de ir, porque eu tinha só apenas a instrução de que Deus me disse que existe um povo. Vai, leva o evangelho ao meu povo. Eu estava a começar a associar a aqueles outros sonhos. Eu expliquei há pouco tempo, sair de Luanda para aqui, ver a juventude na cadeia, então tudo isso, e com aquelas profecias dos homens de Deus. Então eu disse que, pá, alguma coisa aqui é sério. Então, foi retendo alguma coisa, mas alguma teimosia, disse que, pá, talvez isso, talvez aquilo. Eu saí dali para dizer que eu busquei a Deus até no deserto, até não só nas montanhas, até no deserto, para buscar mesmo uma convicção. Fui até o Namibe, quando nós começamos a igreja, já tinha essa visão, que é a conquista de Canaã. Então, tínhamos que entrar em retiro durante 40 dias. Então, eu disse que eu primeiro vou orar a Deus. Eu tinha feito 30 dias de jejum. Fui para o Namibe, comecei a orar a Deus no deserto, e a partir dali, levei a minha tenda, e o Senhor começou a me revelar agora através da visão. Recebi a visão, dia 13 a 16 no monte, mas não só foi esse momento. Aquilo foi orando a Deus pelas ovelhas na igreja onde estava, e a partir dali Deus me deu essa visão, me disse apenas, eu tenho um povo. Então, depois fui buscando a Deus também no deserto, e quando Deus me disse, escreve a visão e torna bem legível sobre a tábua. E no dia 12 de março começamos agora a igreja no meu quintal. Naquela altura, onde eu estava a servir, praticamente já não existia nada. Então, meses depois, então meu pai espiritual faleceu em Luanda, e fui lá, no óbito, quando eu voltei, então dei a continuação da visão. Um ano depois, nesse caso, então realizamos o retiro, onde também no fim foram consagrados os primeiros ministros. Então, dia 12 de março foi o primeiro dia em que se começou a cultuar no quintal. Exatamente. É onde que começamos. Tivemos a certeza de que agora não temos outra dúvida. Deus mesmo está a chamar, porque eu fui resistindo, mas aquilo era demais. Aquilo era demais, aquela insistência de Deus. Eu pensava que ia acontecer alguma coisa comigo. Ia acontecer que se não aceitasse, ou podia ficar maluco, ou podia morrer, qualquer coisa assim. Então, a partir dali, por isso até que foi no domingo, né? No domingo eu saí da minha casa, fui lá no outro anexo, que é do pastor Pedro. Então estava em obra, eu comecei a varrer. E quando eu estava a varrer, mesmo Deus está a me falar. Vai, com a força que você tem. No primeiro dia reuni com a minha família. Minha esposa, meus filhos, eram muito pequenos. Então, pastor Pedro também, estão ali, e as coisas começaram a acontecer. E neste exato momento, a Igreja Siloé está aqui no Ambo, mas em quais partes do mundo? Oh, isso é fácil, isso é minha canção na oração. Amém, amém. Tanto temos a Igreja Siloé sede, no Lubango, e no outro bairro temos o Siloé Comandante Valódia, no estádio temos Siloé Estádio, agora no quilômetro 16, estamos agora na Chibia, estamos na centralidade, agora estamos a começar a igreja em Caconda, no Menongue Centro, Menongue Boa Vida, Menongue Chipeio, aqui no Ambo, estamos no Cuitubie, Calai Quangar, estamos em Benguela, estamos em Moçambique, estamos ainda em Luanda, estamos em Mochico,
Então, atravessando as fronteiras, é Moçambique, Mocuba, Moçambique, Gurue, Moçambique, Quilimane, Moçambique, Milange, é na fronteira de Malawi, Moçambique, Moaquiwa, então outras ideias, e também estamos aí a começar a igreja em Malawi. Amém. Então, são essas igrejas que existem, que nessa altura, as igrejas de Siló. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Pastor, como é que o pastor conheceu os pastores provinciais? Do tipo, o pastor Azeres, do Quando Cubango, o evangelista Daniel, de Benguela, outros pastores que representam as províncias, o pastor Bendito. Como é que o pastor conheceu e como é que foi? O pastor pode ainda nos explicar um pouco? Eu não tenho espaço aqui para poder gravar tudo. Então, quando comecei a visão, eu disse, porque primeiro é preciso saber que não existe visão divina sem a provisão divina. Então, por isso que eu trabalhava duramente, porque eu não queria começar a igreja pedir esmolas. Ou solo nada. Não, eu disse, Senhor, para ainda. Se o Senhor está me mandar para começar a igreja, para ir ter com o povo, então eu vou criar as condições. Amém. Eu trabalhava dia e noite. Como na minha profissão de professor, eu trabalhava 3 períodos. Era coordenador do turno de manhã, coordenador do turno da tarde, coordenador do turno à noite, para além das minhas disciplinas. Amém. Professor reformado no magistério secundário comandante de Liberdade. Amém. Para além disso, tentava também colaborar em outros colégios, só para conseguir dinheiro. Mas Deus me disse, não é bem assim. Então eu disse, Senhor, isso é visão. Agora, como é que vai ser? Precisa do recurso. Então, por isso que Deus me deu o recurso. Eu serei aqui o teu sustento. Amém. Mas sustento como? Estamos a falar do recurso espirituais, recursos financeiros. Amém. Então, a partir dali, Deus, mesmo logo no princípio, Deus começou a me dar pessoas para poder me ajudar. Amém. Falando do pastor Azeres. Pastor Azeres, ele é filho do pastor da Fia Apostólica. Amém. Mas ele estava no mundo. Amém. Eu tive a profecia no seu casamento, na sua apresentação com a sua esposa, Salomé. Salomé. Houve uma discussão lá, porque a mamãe Salomé é a sobrinha direita mesmo do meu sogro, do meu pai. Amém. Então a apresentação foi lá. Então todos duvidavam, tanto na parte da família da esposa. Então, mas antes disso, quando fui uma das vezes também no retiro, amém, a mamãe Salomé apareceu antes deles casar com o pastor Azeres. Veio e me encontrou lá em casa. Eu estava a preparar condições para ir ao retiro. Amém. Então ela, curiosamente, me disse que não, eu também vou com o pai. Amém. Eu lhe disse, você não vai conseguir, amém, porque eu não vou lá para brincar. Amém. E quando eu orei a Deus, Deus me disse, ele leva. Ficamos lá 3 dias no monte. Amém. Oramos, voltamos. Então, a partir dali, quando ela, outro dia, veio me dizer que vai acontecer a apresentação do seu noivo, nesse caso, o pastor Azeres, eu praticamente dizia, mas este pastor aqui, aliás, este na altura não era pastor, esse moço aqui, amém, não tem boa fama. Amém. Mas mesmo assim você quer casar? Então ele disse que não, quero casar. Eu disse que está bem, casa. E eu orei a Deus. Quando eu fui lá orar a Deus, Deus me disse que este vai ser pastor. Amém. Mas eles andavam na igreja Fia Apostólica. Amém. Então, quando, dia seguinte, a família reuniu na casa do meu sogro, amém, eu apareci lá mais tarde. Cheguei lá, estavam a discutir, puxa aqui, puxa lá, não pode ser, esse é o Azeres, não sei mais quanto. No fim, quer dizer, a discussão, não chegaram num consenso. Eu disse, será que eu posso falar? Me deram a palavra e revelei aquilo que Deus me falou. A discussão acabou, a paz entrou, então houve a apresentação. Amém. E a partir dali, aconteceu coisa lá na igreja onde eles estavam, amém, mas eu sabia o que ia acontecer no futuro, Deus. Amém. Mas como as pessoas, às vezes, têm dificuldade de entender, eu deixei, amém, que Deus fizesse as coisas. Amém. E depois, quando aconteceu aquilo, ele veio ter comigo. Eu disse, Deus sabia, Deus me falou que ia acontecer na igreja onde você estava. Amém. Amém. Senta aqui. Senta, porque Deus tem um plano para ti. Amém. E quando sentou, e chegou também no momento de consagração, foram consagrados. Amém. Então,
E a partir dali. Tanto Daniel, onde foram consagrados juntamente com o profeta Shabani, o profeta Alex, o pastor Alex e o pastor Valdemar. Quando nós fomos abrir a igreja Silo no Quando Cubango, então eu levei esses jovens para lá. Também mais tarde o evangelista Daniel Manhundo seguiu para lá, onde evoluíram, trabalhar para apoiar a obra que estava a liderar, porque quando eu fui para lá no Menongo, o pastor Azeres tinha ido lá, eu que mandei a carta de recomendação, né, saiu em Siló, então ele disse que eu preciso ir no Menongo, onde quero viver. Então, eu lhe dei a carta de recomendação, foi na igreja Assembleia de Pentecostal Centro, acho que Centro Manuel, onde começou a liderar. Mas eu disse, vai, você ministro, começa a obra. Mas tinha dificuldades. Então chegou o momento, nós fomos lá, começamos a igreja na sua própria casa, levei esses jovens, o Shabani e o Alex. Então, e ele também pediu para que Shabani e Alex ficassem lá para poder lhe apoiar. Foi difícil para mim perder ou dispensar esses jovens, porque eles que são jovens que Deus me deu como provisão, recurso humano. Então, mas ficaram lá. Mais tarde, o evangelista Daniel Mayonde, mais tarde também o pastor Valdemar, o pastor Pedro foram lá para poder apoiar a obra. Então foi, noutra altura, que o evangelista Mayonde, o profeta Shabani, o pastor Alex, o pastor Valdemar, que foram também consagrados quando tive a convicção, tanto foram consagrados no Lubango. Comecei a andar de joelho, acho que aquilo mais ou menos uns 300 metros ou 500 metros, de joelho. Eu pensava que o que vai acontecer? Aquilo foi um grande batismo, eu chorava, uma compaixão de alma das pessoas, eu orava, chorava. Voltei na tenda onde estava e eu adormeci. Quando eu dormi, então veio a visão, começou a sonhar que estávamos numa casa, que tinha vários compartimentos e a partir daí Deus começou a me falar, abrir a Bíblia, Josué, Gênesis e começou a escrever até mesmo os princípios da visão. Comecei a escrever e comecei a desenvolver, né, princípio por princípio. Eu até não sei. Uma coisa que eu tenho, eu sou muito preguiçoso em escrever. Eu sou muito preguiçoso em escrever, mas eu escrevi a visão, do princípio até o fim. E quando terminaram os 30 dias, voltei em casa, no banco nesse caso, e como continuamos com a igreja, no de 40 dias, quer dizer, eu fiz mais ou menos 30 dias, porque eu fiz primeiro 30 dias, e depois com a igreja 40 dias. No fim é quando tivemos a consagração dos primeiros filhos na fé. Isto é, pastor Azeres Lavouco Agostinho, que é o nosso pastor provincial de Quando Cubango, pastor Pedro Zolila Júnior, depois temos a nossa pastora. Desculpe, só, nesse tempo o pastor Azeres estava no Lubango. O pastor estava no Lubango. É outra história, como é que ele veio parar nas minhas mãos. Como ele veio parar nas minhas mãos. Então, uma história longa, mas sim, eu fui consagrado por mim. Eu não tinha muita experiência naquele tempo. Então, eu chamei o meu amigo, profeta Daniel Palti, que veio dos Camarões. Então, convidei e fizemos trabalho junto na consagração dos nossos primeiros ministros. Pastor Pedro Zola Júnior, a pastora Mampunina Ariete, depois o pastor Pedrito, e temos o profeta Damião, que nesse momento está na Europa, e o pastor Zuzimbemba, que é o pastor Didi, que está agora. Esses foram os ministros que Então, foram os consagrados? primeiros. Não da igreja Siló. A igreja Silo são filhos. Ok. Foram consagrados, primeiros frutos do meu apostolado. Amém. Então, os Mas nesse tempo da consagração, a igreja onde o pastor fazia parte já estava destruída ou... Já estava destruído? Já estava quase no fim. Já não tinha gente. Então Deus me falou que vai. Eu compreendi a visão que Deus me deu. Não é porque saiu da rebelião, não é bem isso. Porque eu digo, quem me consagrou é meu pastor, Cristiano Ngongo, já estava em Luanda e já tinha falecido. Ele faleceu, ele apenas me consagrou e ele foi, e lá também faleceu. E lá também não houve mais consagração. Tá? Esses ministros que foram consagrados, depois de serem consagrados, só assim que começou a se cultuar no quintal, porque eu acredito que... Não muito antes, um ano depois. Um ano depois de começar Porque o culto. a visão começou, conforme fizeste referência, não é? Eu recebi a visão, dia 13 a 16, no monte, não é? Recebi essa convicção, mas depois no retiro, outro retiro,
no Namibe, tal como eu expliquei aqui, então na oração, e Deus agora começa a me dar outros detalhes. Exatamente. E como é que o pastor tem gerenciado? Porque é muita responsabilidade, tem muitas igrejas e eu acredito que o pastor também aqui tem trabalho, família, igreja, muitas igrejas para gerir, muitos pastores. Como é que tem sido esse gerenciamento? Tem sido fácil? Bom, é Deus, porque Deus, Ele é que capacita, é a providência divina. Eu próprio também não consigo entender. Bom, é algo sobrenatural. Eu acabei de explicar aqui que Deus, quando dá visão, dá provisão. Amém. Portanto, provisão é o conjunto de todos os recursos necessários para poder implementar a visão. Recursos espirituais, recursos humanos, recursos financeiros, materiais, por aí adiante. Os recursos espirituais, Deus capacita o próprio líder. Eu acho que a fé, alguma coisa que eu tenho, Deus me deu essa graça, a fé. Amém. Sim, porque sem a fé ninguém pode ser agradável a Deus. Amém. Amém. E outra coisa também, aceitar o chamado de Deus. Desde que eu compreendi que Deus está a me chamar. Há pouco eu falei que Deus é o primeiro a resistir nesse chamado, nessa obediência para levar a visão, que é a visão que é o pensamento de Deus para o seu povo, na mente do seu líder. E Deus me disse que vai com a força que você tem. A força é tudo que eu sou, é tudo que eu tenho. Então, eu consagrei na mão do Senhor. Tenho a família que tem me ajudado, não é porque eu tenho lhes esforçado, mas eles próprios, que Deus tocou, preparou seus corações. Então, eu não espero. Portanto, quando Deus me disse que vai com a força que você tem, então disponibilizei tudo. Eu trabalho, tudo que eu ganho, se Deus me dizer, dá, eu dou. Comecei a doar a minha casa durante 6 anos. Quando eu vou trabalhar, o que eu recebo, eu dou dízimo. Eu posso te dizer que na minha conta bancária, se eu estava até a consultar aqui, tem saldo negativo. Não tem. Mas estou tranquilo, tenho paz. Deus, a cada momento que eu preciso, Ele me dá. E se Deus dizer, me dá, também eu entrego. De maneira que não é fácil, mas Deus me dá essa capacidade. Eu entendo uma coisa, não há felicidade sem sacrifício. Okay? Eu tenho que trabalhar para sustentar a minha força, eu tenho que trabalhar. Eu não tenho salário. Não tenho salário que é mensalmente aquilo que Deus me dá. Os filhos têm me dado. Estamos a falar filho na fé. Os meus pastores que estão à frente da igreja, naquilo, se Deus tocar para ele, Ele me dá. Eu não reclamo. Então, mas aquilo que também Deus me dá através dos meus esforços, do meu trabalho, eu dou na obra do Senhor. Então, eu tenho que trabalhar. Então, é difícil mesmo explicar aqui. Cuidar da minha família é a primeira oração. E que, como líder, a minha oração tem sido como é que eu vou cuidar dos outros filhos se a minha família, meus filhos não estiverem bem. Então, eu tenho que trabalhar. E para ter também um bom nome, eu tenho que ser um trabalhador fiel. Eu sou bom professor, eu não tenho problema com ninguém, não tenho problema com os alunos, então eu consigo trabalho, a minha família, cuido da minha família. E uma coisa também que tem o coração, a paixão mesmo da obra do Senhor. Eu quero estar ali onde está um servo de Deus para lhes encorajar, porque não é fácil. Não é fácil, eu sei por onde eu passei, no nada. Então, eles também às vezes estão à frente da igreja, está aqui o bendito, está aqui, eles sabem muito bem como é que a obra começou. Mas ele jovem tem muitos desafios, tem muita coisa. Às vezes não tem, então eu tenho que aparecer lá para poder lhe encorajar para esperar o tempo. Estamos a falar que o pastor Azeres, lá, os ministros que estão ali, passaram também momentos difíceis, mas eu vejo que eu tenho que estar lá para poder lhes apoiar. Vou em Moçambique, vou lá, mesmo até o pastor de Moçambique, falávamos no quê? A partir do telefone, não tinha nada, eu dizia, que vai com a força que tem, então vou lá lhe encorajar. E as coisas vão surgindo assim. Então, é isso, supervisão. Quando Deus me dá tempo, mesmo o trabalho, eu dispenso o trabalho. Eu já apanhei faltas, mas quando Deus disse que vai, eu deixo tudo, eu vou servir a Deus. Portanto, essa é a capacidade que Deus me dá, essa é a fé que Deus me dá, essa é a vontade. Eu tenho prazer de servir a Deus, eu entendi. A missão que Deus me chamou é ajudar alguém, ou ajudar um povo num determinado local. Quando chega o tempo, eu deixo tudo, me sacrifico e eu vou para servir
a Deus. Então, essa gerência, na verdade, é algo também sobrenatural, Deus capacita e o que eu faço, eu tenho que obedecer, porque não gosto de sofrer, porque através da obediência é que nós podemos alcançar outras coisas. Então, mais ou menos isso. E sobre a implementação da visão, quais são as dificuldades que o pastor teve? As dificuldades que o pastor teve, sejam elas dificuldades familiares, se calhar houve alguma resistência. Quais são as dificuldades que houve para se implementar a visão? Ok, dificuldade sempre aparece, mas a meio dificuldade Deus sempre vem. Na verdade, eu vou vos falar que já tive tempo que eu queria desistir. Eu penso, às vezes a minha esposa não sabe, durmo, viro aqui, ele pergunta, é que? Não tem sono? Não lhe falo. Mas às vezes penso o peso, as dificuldades, até hoje, eu tenho vivido dificuldade, porque às vezes meus pastores que estão à frente da igreja passam um momento difícil, falta de finanças e tudo mais. Às vezes vêm ter comigo, pastor. Eu olho, mas Deus, o que é que eu vou fazer? Então são muitas dificuldades. Mas eu entendo, Jesus Cristo é a minha referência. Jesus, para implementar a sua obra aqui, teve também dificuldades, teve inimigos. E eu ensino sempre, os amigos são importantes, porque trazem conforto. Os inimigos também são importantes, porque nos tiram do anonimato. Não é? A fé, quando nos fala da fé, é passar nos momentos difíceis, é passar por fogo, é passar pelas águas. Você está a ver o mar, você está a ver o vento, mas você tem que estar lá. Há muitas dificuldades, não nada, mas você tem que aceitar e avançar. São dificuldades, até hoje temos muitas dificuldades. Mesmo nas igrejas, hoje, até o próprio governo tem dificuldades. Não consegue dar água, não consegue dar luz, não consegue dar comida. Mas ele que está a gerir todos os recursos. Mas nós temos um Deus. A cada momento Deus aparece. Né? Eu tenho meu povo, filhos, não tenho aqui empresários grandes, mas Deus, quando toca, Ele dá um pouco e Deus multiplica e nós estamos a fazer a obra. Esse tempo, as igrejas que nós temos, estamos a caminhar, estamos agora além das nossas fronteiras e Deus dá a sua provisão divina. Então, dificuldades temos mesmo, temos barreiras e outras coisas, mas o Senhor está sempre conosco. E Ele disse que tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque vence o mundo. As aflições são muitas para um justo, mas Deus o livra de tudo. Então, dificuldades não faltam. Então, é exatamente isso. A igreja é um corpo estranho nessa terra. Somos combatidos, mas Cristo é a nossa força, essa é a nossa fortaleza, refúgio eterno, rocha da salvação, o socorro bem presente. Mesmo nos momentos de angústia, nos momentos de dificuldade, de falta, Ele é a nossa maior providência divina. Amém. É isso que mostra que temos a visão de Deus. Passamos muita resistência, mas o Senhor está aqui, nós estamos a prevalecer. E estamos felizes e alegres de continuar com a visão. Glória a Deus, glória a Deus. Já quando está a escurecer, eu acho que será a penúltima pergunta, porque a última serão as recomendações finais que o reverendo vai dar. A penúltima é a seguinte: como é que o pastor vê a proliferação das igrejas atualmente? Bem, proliferação das igrejas é uma promessa. Virão pastores, virão cristos, não é? Virão profetas, virão... Então, eu não condeno isso. É a palavra de Deus, é a promessa de Deus. Mas, a causa, muitas das vezes, eu estudei das proliferações, não é que bem, se calhar, está na vontade de Deus, mas estamos a viver numa geração que acho que falta de paciência, né? Falta de paciência aos obreiros, né? Falta de oportunidades nos nossos filhos, a insatisfação. Muitos filhos têm os seus pais, abandonam os seus pais e eles se desmembram e começa a obra, porque eles não querem esperar, ok? Não querem esperar. Mas eu digo sempre que a obra de Deus requer muita paciência. Então, cada um deve esperar o tempo. Eu expliquei aqui, os meus pais não reconheciam ministérios. Eu praticamente fui o único que foi primeiro a ser reconhecido. As igrejas saíram por causa dos maus comportamentos, as lutas, mas eu permaneci com meu pai fiel até que me consagrou, e quando ele saiu, ele morreu também. Amém. E ele me consagrou e continuou com a obra. Preciso esperar, esperar. Então, o tempo de Deus vai aqui. Então, as proliferações da igreja, a grande causa
é mesmo a insatisfação. Satisfação. A insatisfação. Você não está satisfeito, você quer pregar, você quer ser consagrado, o tempo não vem, então você vê que não está a demorar muito e depois fazer os atalhos e fazer a obra. Então isso não é bom. Não é bom, então nós temos que esperar o tempo de Deus. Amém. E, se for chamado, somos como a mola. Não é? A mola, se você pisar na mola, vai ficar muito tempo. Mas um dia que você vai retirar o teu pé, então a mola vai se soltar. É mesmo assim, precisamos ter paciência. Mesmo no tempo da Bíblia, você vê quanto tempo Moisés foi chamado para fazer a sua obra, Paulo em si. Então, cada um é chamado no seu tempo. Quando chega o tempo de Deus, Deus próprio, ele muda o tempo e circunstância e pronto. É exatamente isso. Recomendações finais. Recomendações finais. Primeiro, aos meus filhos na fé. Os meus filhos, estão aqui o Bendito, está aqui vocês, e os outros também que ouvir. Nós vamos crer, primeiro na nossa visão. Conquista de Canaã, vida e abundância em Jesus e vida para sempre. Vamos reconhecer os princípios de Deus. O Kairos de Deus vai chegar. Pode demorar, mas vai chegar. Precisamos trabalhar, precisamos ter coragem, usar nossa fé, principalmente tirar o anátema. Deus falou a Abraão e falou a mim também. Permaneça na minha presença e ser perfeito. E Deus vai nos dar a porta dos nossos inimigos. Então precisamos trabalhar. Então, não se precipite, mas vamos caminhar. E Deus abençoe a todos e que o Senhor faça que a sua visão possa chegar até os confins da terra. Igreja Siló, agora estamos a anunciar a Igreja das Nações, porque Deus nos disse, pede-me e darei às nações como herança e as extremidades da terra em nossa possessão. Deus está a nos chamar de algo maior. Precisamos crer, precisamos usar fé e nós vamos chegar até lá. Muito obrigado.